Senhor. Só Tu és Deus. Tu és o nosso Deus. Meu nome é Renan, sou diácono na igreja sede, do Ministério Cristão Universal. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, daquilo que eu já passei na minha caminhada aí com Cristo. E a convite do pastor Fabiano, que é pastor hoje do nosso ministério. E, bom, eu vou iniciar por uma parte que marcou muito minha vida, Eu sou criado na igreja, no Evangelho, nesse ministério desde que nasci, meus pais, tios, avós, e passei por um momento, como todo jovem, passa por um momento de rebeldia, de achar que conhece todas as coisas, de achar que é autossuficiente. E nessa época, onde eu estava mais ou menos com uns 15 anos, 16 anos, uma época que para um menino é uma época bem delicada, bem complicada, que acha que pode tudo, quer fazer tudo. E eu tive um confronto nessa época, porque a minha ideia de algumas coisas que eu pensava, eu achava que eu estava correto. E hoje, depois de muito tempo, eu vi que as pessoas queriam me aconselhar, mas na época aconteceram coisas que trouxeram mágoas ao meu coração e eu ainda imaturo, eu levei aquilo para o meu coração, saí da igreja, E quando eu saí da igreja, é um período que eu vivenciei, que muitas pessoas, elas falam, que, poxa, eu me arrependo daquilo que eu fiz. Eu, pelo contrário, eu vejo que eu não me arrependo, porque tudo foi um propósito de Deus para que hoje eu chegasse onde eu estou, para que hoje eu tivesse a maturidade que eu consegui conquistar, por tudo que eu passei. E conversando com o pastor Fabiano, contando um pouco para ele da minha história, eu falei que quando eu saí da igreja, eu acabei indo para o mundo, comecei a tocar à noite, frequentar balada, e foram muitas situações que o diabo poderia ter ceifado minha vida, Mas graças a Deus que Deus foi bom, e eu tenho muitas situações, muitos testemunhos, mas em um desses testemunhos eu não estava indo mais para a igreja, estava distante, minha mãe congregando, meu pai, e fui para a igreja junto com eles. Na época era uma igreja nossa na Vila Formosa, e naquele culto o pastor José Carlos, que é o pastor também do nosso ministério, um dos pastores, ele estava no púlpito e ele olhou diretamente para mim naquele culto e ele falou assim: olha, meu jovem, Deus manda te dizer que você hoje está querendo sair daqui do culto, você vai para casa, você quer sair, e Deus fala para você não ir, porque o diabo vai ceifar a sua vida. E eu sempre tive o pastor Zé Carlos como um grande homem de Deus, mas como todo jovem que está passando por um momento de rebeldia, você sabe que Deus está lhe falando, você sabe que é a voz de Deus, mas uma coisa é a sua mente, outra coisa é o seu coração. E eu fui para casa, cheguei em casa, e minha mãe falou: filho, você não vai sair, Eu falei: não, mãe, eu vou sair. Ela falou: mas Deus falou com você na igreja. Eu falei: mãe, fica tranquila que não vai dar nada não, tá de boa, não vai dar nada. E aquele dia eu saí com os amigos, fomos para uma festa. E, irmãos, eu vou dizer para os irmãos que teve uma briga, não tinha nada a ver com essa briga, era briga de amigos que estavam comigo. Nesse dia, eu corri a madrugada inteira na Aricanduva, e pessoas correndo atrás de mim, querendo bater com arma, querendo atirar. E eu orei naquele dia, quando estava nessa situação, porque quando a gente está passando por uma situação difícil, a primeira coisa que a gente vai lembrar não é dos amigos, não é das pessoas que estão do seu lado, mas você vai lembrar da presença de Deus. E a palavra de Deus fala que aquele que já pisou no Santo do Santo, ele não sabe viver em outro lugar.
E naquele momento eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação aqui, eu não volto mais para essa vida, eu não fico mais vivendo da forma como eu estou vivendo, porque eu sei que o Senhor tem poder para fazer. Mas lembrando daquilo que o profeta de Deus tinha falado, eu falei, eu sei que Deus tem o poder, mas eu não sei se essa é a vontade de Deus, porque ele já tinha dito que o diabo ceifaria a minha vida. E eu fiz essa oração, irmãos, e para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, hoje, eu posso falar que Deus me livrou. Chegou a ser até engraçado hoje, porque era mais ou menos 4 horas da manhã, isso aconteceu próximo até aqui à igreja, ali perto do shopping Aricanduva, e eu corri mais ou menos aí uma distância de uns 4,5 km, apareci na casa da minha irmã de madrugada, todo sangrando. A história é muito longa, mas eu estou enxugando bastante. E ela falou o que aconteceu, e eu expliquei para ela. E o presbítero Carlos, que hoje é presbítero no nosso ministério, ele é meu cunhado, e ele ficou bem assustado. Ele falou, não, mas tudo bem, vai tomar um banho, dorme aí. E eu pude ver naquele dia que realmente Deus me livrou, porque aconteceram muitas coisas ruins naquela noite, mas Deus não deixou que acontecesse nada comigo, porque ele viu que realmente eu estava arrependido daquilo que eu fiz, né, daquilo que eu vivenciei. E muitas vezes na nossa caminhada a gente toma atitudes que são erradas, e o Senhor ele vai perdoar os nossos pecados, mas o preço daquilo que a gente faz a gente paga, porque Deus ele se esquece da nossa ignorância, mas as pessoas elas não se esquecem. Muitas vezes quando você erra, mais tarde você paga o preço, né? Não, só arrependimento de ter saído de casa aquela noite. Não consegui pensar. Eu só consegui pensar naquilo que Deus tinha falado. Não vai. Na realidade, eu não conseguia pensar em outra pessoa a não ser Deus. É o que eu pensava. Por que eu desafiei a Deus, né? Porque foi isso. Deus falou, não vai. E eu, como ser humano, falei, não, eu vou. Então, não. Ali naquele momento eu não tive espaço para pensar no pai, na mãe, nas irmãs, né? Eu tive tempo somente para pensar assim, como eu acho que Davi falou, né? Senhor, não aparte de mim o teu espírito, né? Então naquele momento eu sabia que se acabasse ali tava ruim. Então foi o que eu pensei nesse momento. Falando dessa noite, aonde eu passei por essa situação, eu tive que me jogar dentro, né, do rio do Aricanduva, porque tinha pessoas ali com carro, com moto, correndo atrás, por causa de uma besteira, né, porque um jovem acabou se envolvendo ali com uma mulher que não deveria, estava comigo, e naquele momento a única solução que eu achei para conseguir fugir foi me jogar literalmente dentro do rio do Aricanduva. E ali é esgoto, ali é uma água suja, né? E na realidade eu estava vivendo aquela sujeira não só ali naquele rio, mas também dentro de mim, né? No meu espírito. E naquele momento o único pensamento que eu tinha era, Senhor, me tira daqui porque eu sei que o Senhor é poderoso, mas eu me encontro numa situação que talvez eu não sei nem se o Senhor está me ouvindo por tudo que eu tenho feito. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso, né? E eu sei que naquela madrugada jovens tomaram tiro, eu sei que naquela madrugada teve jovens aí que acabaram saindo na mão e caíram no chão, desmaiaram, bateram cabeça, foi para o hospital, e eu sei que o Senhor livrou não somente a minha vida, corpo, mas livrou a minha alma também do inferno, né? Porque eu sei que se acaso naquela noite eu morresse, eu sei que o caminho era o inferno, não seria o reino dos céus, né? Eu tenho total ciência disso. Mas naquela noite, parece que toda a minha vida como pessoa se resumiu àquela noite, né? E é incrível como a gente, depois de tantos anos passados, né? A gente consegue ver o amor de Deus, e a palavra de Deus fala, né? Que mesmo que nós venhamos a ser infiéis, o Senhor ele continua sendo fiel conosco, né? E eu pude ver a fidelidade de Deus na minha vida,
Eu pude ver ali também o cumprimento de orações ali da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, né? E cumprimento também de profecias que o Senhor tinha feito sobre a minha vida e que eu não conseguia enxergar, mas que hoje eu vejo todas elas se cumprindo, né? Então, quando Deus tem um projeto na nossa vida, a gente até vai errar, a gente até vai sair fora do caminho quando se é jovem, principalmente, porque a gente é ser humano e a gente está sujeito ao erro. Mas hoje Jesus te chama ao arrependimento e Ele te chama para que você venha se consertar, assim como eu me consertei. E hoje eu estou na casa do Pai e é o melhor lugar para a gente estar. E depois dessa situação que aconteceu, eu queria voltar para a igreja, mas também não tinha muita força, né, para voltar. E aí eu conheci a Lu, né, a Lucimara, que hoje é minha esposa. E na época nós nos conhecemos e ela passava por alguns problemas de depressão, de síndrome do pânico. E quando eu a conheci, eu me apaixonei por ela, mas ela tinha esses problemas e claramente Deus falou comigo: você conhece a verdade e você vai apresentar essa verdade para ela, porque eu quero salvar a vida dela. E através da sua vida eu quero trazer salvação à casa dela. E começamos a namorar, ela começou a conhecer a Deus, começou a conhecer a Cristo, né? E ela começou a frequentar a igreja e foi um processo de libertação que Deus fez na vida dela. E Deus foi libertando a vida dela e foi me trazendo novamente na presença dele pelo amor que eu sentia por ela. Então Deus conseguiu aí unir propósito de duas pessoas que gostavam-se, né, e gostam-se até hoje, e fazer com que esse processo, né, todo esse sentimento viesse na direção dele, né, e graças a Deus, de todo esse testemunho, hoje nós temos o nosso lar, nós casamos, temos a nossa filha, a Lorena, uma bênção de Deus na nossa vida, né, e eu tenho vivido, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, os melhores anos da minha vida, porque hoje eu tenho a presença do Senhor na minha vida, na minha casa, né? Eu me tornei um homem honrado, um homem de princípios, de caráter. Hoje nós temos um ministério da igreja qual eu faço parte, da igreja do Ministério Cristão Universal. Então, tudo que Deus fez tinha um propósito, mas tudo isso poderia ter ido por água abaixo por uma atitude que eu tive. Então, se eu posso dar um conselho para você e para você, o meu conselho é: ouça a voz do Espírito Santo, que ela vai te levar a toda a verdade. E eu tenho vivido assim com Deus muitos testemunhos, eu tenho muita coisa para falar da minha caminhada, né? Vivi muitos momentos para um jovem bons nesse tempo, mas para um servo de Deus, né, para uma pessoa que serve a Jesus Cristo, foram momentos que eu sei que o Senhor não se agradou, né? Eu sei que o Senhor não aprovaria. E hoje o que eu tenho para dizer para você, seja jovem, seja mais velho, é que quando Deus falar com você, escuta a voz de Deus e não endureça seu coração, porque foi o que aconteceu comigo. Eu escutei a voz de Deus, eu endureci meu coração e isso poderia ter custado a minha salvação, né? Então hoje eu quero chamar a sua atenção, eu quero chamar a sua atenção que está me ouvindo também, e eu quero dizer para você, se Deus falar com você, eu creio que Ele tem falado com você na sua vida, através de pessoas, através de palavras, louvores, não endureça o seu coração, aceita Jesus Cristo. Se você estiver nessa mesma situação que eu me encontrei, de estar distante da casa de Deus, de estar distante de Jesus, volta porque Ele quer você perto dele e Ele quer transformar a sua vida, assim como Ele transformou minha vida, tem transformado. Hoje eu sou diácono nessa igreja, eu faço parte de um ministério de louvor, sou honrado hoje por Deus aonde quer que eu passo, porque Deus mudou a minha vida, mudou minha história, e tudo aquilo que eu vivi, que foi da minha vontade, prejudicou a minha vida, mas tudo aquilo que eu fiz, que foi vontade de Deus, hoje tem dado frutos dignos de arrependimento. Então, eu quero chamar você a se arrepender hoje e viver aquilo que Deus tem sobre a sua vida e viver o extraordinário do Senhor Jesus Cristo.
tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e volta porque ainda é tempo, assim como foi tempo para mim voltar naquela madrugada, aonde muitas pessoas queriam matar a minha vida, ainda é tempo de você voltar porque o diabo ele quer a sua alma, mas o Senhor ele quer te dar vida e vida em abundância, tá bom? Que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente semana em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz.